Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Hoje, quarta-feira, e a gente, 5 de junho de 2024, e a gente abrindo aqui, retornando aqui a essa bancada do Rede Verdade. Prazer e alegria poder encontrar você aí, acompanhando a nossa programação e sempre querendo ficar atento aí aos debates da política aqui no estado da Paraíba, especialmente em ano de eleições, para conversar comigo sobre eleições de 2024, sobre o mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba. Ele que é representante do povo aqui da Paraíba. Estou falando do deputado Chior, do Rede Sustentabilidade, está aí no seu segundo mandato na Assembleia Legislativa. Deputado Melchior Naelson Batista, acertei? Deputado Chior, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz, você acertou no nome, só errou numa coisa. Não é o Rede, é a Rede. O nosso partido é mulher, é feminino. Olha aí, que bacana. Mas é normal. Inclusive, você estava me contando a história, só lhe perguntar quem é a presidente ou quem é o presidente da Rede Sustentabilidade. A Rede não tem figura de presidente, a gente tem a figura de porta-vozes, um porta-voz masculino e feminino. Sempre no plano estadual, federal e municipal, a gente não tem figura de presidente, mas sim de porta-voz. Sempre são dois, um casal, um homem e uma mulher. E quem tem mandato como você não pode... Não pode exercer o cargo de presidente. Cargo de diretoria. Isso é estatutário dentro do nosso partido. Bom demais. Bom, vamos falar daqui a pouco sobre eleições de 2024, como é que a Rede está se movimentando aí nessa história. Está se balançando, nesse cenário de 2024. Mas eu quero falar um tema, Sambuca estava até tratando desse tema aqui, ouvindo a população, o retorno das fogueiras aqui na Paraíba, no São João. Foi ontem a votação na Assembleia Legislativa, houve uma discussão, você inclusive apresentou um argumento contrário a isso, mas acabou votando favorável, Chior. Explica isso pra gente, eu não entendi, você é contra e votou a favor, levou pressão, o que foi isso? Não, eu acho assim, toda medida que é punitiva, muitas vezes não é boa, porque a gente precisa educar o povo mais do que punir. Eu entendo muito isso. E no caso das fogueiras, eu acho que o povo paraibano já está se educando. Eu morava lá no sítio Gravataçu, lá em Remígio. E quando você foi prefeito lá? Fui prefeito lá, e a gente fazia fogueira lá na nossa comunidade. Tinha gente que fazia uma fogueira quase o tamanho desse estúdio aqui. E hoje as pessoas estão fazendo uma fogueira menor. Na cidade, toda casa fazia fogueira. Hoje em dia, se você olhar, não ocorre mais isso. São poucas as pessoas que fazem fogueira. Então, eu acho que a gente podia, em vez de punir, é melhor educar. Então, eu vejo muito nessa perspectiva, não de proibir as fogueiras, porque é da nossa cultura. Mas se a gente puder evitar que numa cidade grande como João Pessoa, numa cidade grande como Campina Grande, outras cidades menores, para a gente evitar prejudicar idosos, crianças, pessoas que têm problemas de asma, é bom que se evite. Então você é contra o ponto de vista assim, por você, pela preferência, as pessoas não criassem, não montassem uma fogueira. Isso, mas não precisa de uma lei para... Você acha que não precisa ser obrigatório? Né? Nem criminalizar quem faz uma fogueira. Foi por isso que você argumentou contra a fogueira, acender fogueira. Mas votei a favor de ter um projeto que não proíba as fogueiras. Porque eu vou lhe perguntar, você é de um agrupamento... É proibido proibir. Você é de um agrupamento, de um partido, de uma agenda da ministra, né, Marina Silva, que teve sempre uma causa muito ambiental, muito forte nesse debate. E há quem levantou questões ambientais de se acender fogueira, assim. É de fato ou não prejudicial ao meio ambiente nesse sentido? Com certeza. A gente tem, além da questão de saúde, Luiz, que as pessoas que estão submetidas à fumaça podem ter problemas de saúde, a gente tem uma questão ambiental. Por quê? Porque a fonte da fogueira geralmente é a nossa caatinga. E a caatinga, por exemplo, esse ano de 2023, mais de 23 mil hectares de mata de caatinga foram devastadas. Isso é muito ruim para o meio ambiente. Além disso, a fumaça aumenta, né, o dióxido de carbono na atmosfera. Isso também prejudica também o nosso meio ambiente. Claro que a gente vai fazer uma fogueira uma vez por ano, né? Então tem que ponderar a proporção do reflexo. Do reflexo. Mas, né, a ministra Marina Silva, a Rede, não vão ficar chateados com o Chior porque votou a favor do retorno das fogueiras, não? Você já tem... Não, assim, caiu bem no partido isso aí, essa com certeza a gente não tem esse problema não, porque eu acho sensato. Para que proibir de fazer uma fogueira? Eu não vejo problema nenhum. Agora, se a gente puder ajudar, pedir a você que está em casa, que em vez de fazer uma fogueira grande, faça uma fogueira pequena. Se você mora numa cidade, evite fazer fogueira. Né? Eu acho que ou use
sei lá, reciclar uma madeira que já ia para o lixo, né? Não usar madeira que venha proveniente da nossa Mata Atlântica ou da Caatinga. Isso é essencial para a gente ter uma sociedade melhor. Até porque a gente tem um tema ambiental muito forte hoje, Luiz. A gente vê o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? O problema climático que, além de ceifar quase 200 vidas, né, a destruição que tem causado lá, e muitos dos reflexos daquele problema no Rio Grande do Sul foi porque a gente negligenciou os cuidados que a gente deveria ter com o meio ambiente. Bom, só para a gente contextualizar, na verdade a proibição tinha sido adotada a partir da pandemia, da Covid, ali cabia ali uma defesa e aí não houve muita discussão em relação a isso. E aí esse retorno é porque passamos aí, graças a Deus, vencemos a Covid-19 e aí pode-se retornar nesse sentido. Deputado, quais são as outras bandeiras lá na Assembleia que o seu mandato tem defendido? E você tem encontrado resistência do ponto de vista de conservadorismo lá dentro da Assembleia, deputados mais à direita, nesse sentido? A questão ambiental é sempre uma questão polêmica, né? A gente tem sempre o contraditório de dizer que quem luta pelo meio ambiente está barrando o desenvolvimento, né? Eu acho que a gente tem que superar isso e dizer que não adianta a gente ter, por exemplo, o Rio Grande do Sul, um estado super evoluído do ponto de vista de desenvolvimento econômico, mas que falhou quando cuidou do meio ambiente. Então, tem que andar junto as coisas. Não existe qualidade de desenvolvimento sem pensar no meio ambiente. Essa questão a gente vê sempre na Assembleia, né? A gente tem um problema, por exemplo, de desmatamento na Paraíba. A gente foi um estado que, no último ano, desmatou muito ainda, principalmente na região da Caatinga. E a gente ainda vê falas de nossos deputados ainda, né, tentando diminuir o trabalho do IBAMA, da SUDEMA. Eu acho que os órgãos de fiscalização têm que fazer seu papel. Vejo o caso também aqui de João Pessoa. Tem deputados e deputadas que são a favor, por exemplo, do alargamento das praias de João Pessoa, né, da famosa... engordamento da orla. Engordamento da orla. Tem deputados que são a favor, por exemplo, de que a gente possa, de alguma forma, quebrar a lei do gabarito, né, que é a lei que não permite que tenha arranha-céus em nossa capital. Né? Então, são essas questões aí que a gente tem esse debate, principalmente na área ambiental. Eu acho que é onde tem mais debates com o pessoal da ultradireita e da direita. Tem uma polêmica nacional agora, mas que tem muito reflexo para a gente, sobretudo aqui na Paraíba, litoral nordestino, que é essa tal PEC número 3, está lá no Senado Federal, já passou pela Câmara, inclusive, com a aprovação de alguns deputados federais paraibanos, com voto contrário somente do deputado Frei Anastácio e do deputado Gervásio Maia, da Paraíba, no caso. Luiz Couto, no caso. Não, porque foi aprovado no mandato anterior. Aí passou lá, foi para o Senado, né? E agora está lá aquela discussão em relação à tal modificação dos terrenos de marinha, né? E aí com possibilidades, uma corrente dizendo que possibilidades de se passar, privatizar as praias aqui no país. Você tem mergulhado nessa história, tem acompanhado a classe política, os deputados federais e senadores da Paraíba nesse sentido, deputado? Ou é uma coisa para a gente deixar para lá, deitar na rede e deixar para lá esse assunto? Não. Nosso partido e nosso mandato também está muito atento a isso. A gente é contra que a gente faça esse tipo de manobra, né? A gente precisa que a pressa seja pública mesmo. É necessário que o Estado intervenha. Se a gente deixar todas as questões da mão da iniciativa privada, né, às vezes não dá muito certo. Então é preciso que no caso das praias, que são bens públicos da União, a gente consiga... Você vai fazer um chamamento de debate aqui na Paraíba? Vai provocar um... Vai ter, já tem um debate lá na Assembleia já quanto a isso. Apesar desse debate ser nacional, né, uma lei nacional, mas tem reflexos? Mas a gente tem reflexos aqui, assim como outras questões do meio ambiente, né? É uma questão muito ligada também à nossa pauta e a gente está atento a isso, Luiz, e a gente quer defender, né, que o nosso meio ambiente seja preservado mesmo. A gente também tem várias violações aqui em João Pessoa, como pessoas que constroem em locais inadequados. O Ministério Público Federal já interviu, né, a questão do esgoto também, né, do espigão, do tamanho. Dos espigões. Então a gente tem muitas questões ambientais
que a gente precisa trazer para o debate de João Pessoa. Eu sei que você já vai falar sobre política. Sim, exatamente. De João Pessoa. Eu vou falar então, esse nisso, debate de João Pessoa tem que eleições fazer. 2024, qual é a posição aí da rede nesse sentido? Tem candidaturas à direita já bem definidas, né, nesse sentido, candidaturas do centro. A esquerda patina um pouco nessa candidatura de João Pessoa. Qual a sua análise? Eu vejo muito isso, né? Você já tem candidato de direita e de extrema direita já bem consolidados e a gente faz, o nosso partido, a rede, faz parte de uma federação junto com o PSOL. O PSOL tem um pré-candidato, que é o Celso Batista, pré-candidato a prefeito de João Pessoa, mas o PT deve estar lançando também pré-candidatura e eu torço muito que a gente consiga, né, fazer uma aliança do campo de esquerda aqui em João Pessoa, assim como está ocorrendo em São Paulo. Em São Paulo, a Federação Rede Pessoal lança Boulos e o PT vai apoiar a candidatura de Boulos lá em São Paulo. E aqui eu acho que a gente poderia também, eu defendo muito que a gente possa fazer essa coligação junto com o campo de esquerda, para a gente abrir o debate, porque esse campo de esquerda é que faz o debate do meio ambiente. Não adianta a gente querer, e por isso que a gente, por exemplo, o nosso partido tem uma prioridade em João Pessoa, que é ocupar o parlamento, é entrar na Câmara Municipal de João Pessoa. A Câmara de João Pessoa é muito conservadora. Vai lançar quantos candidatos aí nesse sentido? A gente tem 18 candidatos pela rede e 12 pelo PSOL, né? São 30 pré-candidatos da nossa federação. E a gente precisa ocupar espaço dentro do Parlamento Mirim de João Pessoa para a gente fazer esse debate. Esse debate sobre o meio ambiente de João Pessoa é necessário, é urgente, porque o turismo tem sido muito forte na nossa cidade, tem atraído muita gente para a nossa capital, mas a gente tem que se preparar para ela, para a gente não ter problemas futuros, como está ocorrendo, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, que a gente vê aquela catástrofe. Pode ocorrer também aqui. Ô deputado, agora a palavra do deputado Chió, né, representante da rede dentro da Assembleia Legislativa da Paraíba, o maior mandato da legenda aqui no estado, não é isso, assim, do ponto de vista de representação, está dizendo que se o PT avançar de fato na tese de candidatura própria aqui na capital, você defende que a Federação Rede e PSOL possa juntar. Retire a candidatura e se junte com o PT. É uma defesa minha, mas claro que essa deliberação é do partido, o PSOL, os filiados do PSOL. Você está externando uma posição. Isso, é uma posição minha, né? Apesar de ser aliado do governador João Azevedo, e o governador João Azevedo, por exemplo, já tem a sua postulação aqui em João Pessoa, mas eu prego que uma frente de esquerda possa se consolidar em João Pessoa. É isso que eu defendo. Tá aí, olha, estímulo para o PT que está nessa decisão se vai ser ou não candidato, porque tem uma discussão que a legenda, inclusive o presidente do PT de João Pessoa, Jackson Macedo, diz, olha, o PT está isolado, se colocar candidatura própria agora a prefeito, não tem partido, não tem legenda para poder sequer unir para tempo de televisão e fundo partidário. Você está dizendo que existe um caminho de tirar o PT do isolamento. Eu acho que existe, Luiz. Assim, a democracia precisa muito disso. É muito importante para João Pessoa que a gente tenha um debate amplo, né, de todas as vertentes ideológicas do Estado estejam conversando. João Pessoa já foi uma cidade, por exemplo, do ponto de vista ambiental, considerada a mais arborizada das Américas. E a gente perdeu esse título, porque a gente perdeu o debate, a discussão sobre isso, né? Então, são essas discussões sobre mobilidade urbana, a discussão sobre emprego em João Pessoa, qual é a João Pessoa que a gente quer de futuro. Agora, vocês confiam em Luciano Cartacho mais ou em Cida Ramos? Eu não sei como é que o PT tem... O PT tem que se resolver dentro de casa, né? Eu acho que é o que a gente espera, né? Mas tem veto para algum? Você tem veto para algum dos dois? Não. Se for escolhido? Tanto o deputado estadual Luciano Cartacho como a deputada Cida, são colegas lá do parlamento, inclusive fazem um debate bacana, um na oposição, outro na situação, dentro do mesmo partido, mas fazem um debate importante lá na Assembleia. Eu acho que é esse debate que o povo de João Pessoa precisa ter, né? A gente precisa fazer o debate da cidade, de que desenvolvimento a gente quer para essa capital, que é tão boa e tão bacana. Bom demais. Está falando só de João Pessoa, mas tem Campina Grande, tem Cabedelo, Bahia, Santa Rita, Pato Souza. Como é que a rede está se montando aí nessas eleições também na Paraíba? A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e você fala sobre isso, deputado, no próximo bloco. É um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.